de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Ataque Rápido com os suspeitos do costume, Pedro Filipe Maia, Luís Rocha Rodrigues e eu, Márcia Pacheco. É o que há. Goste-se, não se goste-se, meus amigos. Isto é como a convocatória, não agrada a todos. É o que há. E o que é que temos hoje? Ficaste muito séria. Isto Fiquei. estava aqui um talho autêntico. É um Isto aqui era um pandemónio e de repente ficaste séria. Chamaram-me, não volto a dizer, vi os comentários, portanto eu vou pôr ordem nesta casa hoje. Acabou a brincadeira, eu vou pôr ordem nesta casa. Pela tua sanidade mental, não vejas comentários, Márcia. Estou a brincar. Bem, Você... Bem, o que é que temos na emenda hoje? Eu gostava de fazer aqui uma surpresa, mas isto já é spoiler, porque as pessoas veem o título do episódio e, portanto, já sabem o que é que vamos falar hoje. O nosso caro Renato lançou a pergunta no Twitter. Foste barato. Amando destes dois senhores. Amando destes dois senhores. Sobre quem é que poderíamos falar hoje. E houve algumas pessoas a dizer Santa Clara, e queria descansar quem nos ouve e quem nos vê, porque o Santa Clara há de entrar aqui neste podcast. Ele está aqui, já anda nas nossas conversas no nosso grupo do WhatsApp. Oh Santa Clara, ninguém te para, és campeão. É o hino, não é? Não sei. Acabei de... Está preenchida Vê hoje. lá se nos bloqueiam no YouTube. Está preenchida hoje, portanto, haverá tempo para Santa Clara. Hoje o que é que vamos focar? Vamos focar aqui no Vitória, que conseguiu aqui um feito histórico na Liga Europeia, na Conference League, e eu sei que já aqui, mas ele está a derrapar no campeonato, por isso mesmo, se calhar vale a pena falar, para perceber o que é que acontece aqui com estas equipas portuguesas que conseguem pontuar na Europa, e depois tem aqui algumas derrapagens pela Liga Portuguesa, mas também vamos o quê? Vamos falar um pouquinho de espanhol. Vamos falar. Vamos falar muito, um bocadinho. Vamos falar muito. Não, só um bocadinho. Mas isso fica depois nas rubricas. Vamos espreitar ali nas rubricas o clássico Houve que um aconteceu. Houve ali joguito. uma coisa assim sem importância. Sim. Portanto, como é que estão? A semana foi simpática convosco hoje? Esta semana? A minha semana foi simpática. Já correram hoje? Eu já corri hoje. Finalmente consegui entrar num episódio e dizer que corri hoje. Ele vem para aqui com esta cara de saudável que até me irrita. E alguém trouxe 10 caixas de bolos sortidos Eu ali só trouxe uma. E alguém trouxe um bolo de nós assim. Eu já comi alguns. Luís, a tua semana foi simpática? Eu cortei o Maia, viram? Exato. Já estás a meter ordem no meio. Foi interessante. Foi interessante. Obrigado por perguntares. Muito bem. Olhem, faltei no último episódio porque estive em trabalho no Sturm Graz Sporting. E porquê é que estou a falar disto? Porque encontrei 3 adeptos sportinguistas. Um deles, eu julgo que é só um, principalmente o João, que ouve este podcast e vive em Nantes. Portanto, um abraço, Vive em João. Nantes? Nantes. Boa. França. Portanto, um Quando abraço ele vai para o João. trabalho, vai como? Vai a penante. Claro. Bem, À segunda de manhã, o Maia traz sempre 2 ou 3 no repertório, pá, que são uma alarvidade. Um abraço para o João. Ele depois estabiliza, mas ele quando está mais de 2 dias fora. João, foi a nossa oferta para ti. Espero que tenha animado o dia. Se não, Acho que ele nunca ouviu esta. Se não, olha, é o que temos. Vitória. Então, Vitória. Não se acabou a história, Não. Continuamos aqui. O Vitória já fez 18 jogos esta época. 18 jogos. E conseguiu aqui um feito histórico. Foram 8 vitórias consecutivas na Liga Europa. Na Conference League, para ser mais precisa, não na Liga Europa. O último feito tinha sido do Braga, do JJ, na Foi? taça Intertoto, acho eu, é assim que se Sim. diz. Estou a dizer mal? Não, Intertoto mais Taça UEFA. Foi ali, ainda não existia. Eles depois foram Conference eliminados League. pelo Paris Saint-Germain, 2008, 2009. Anda, fala agora. Está tudo aqui, amigo. Muito bem, és um Base- computador. A base de dados da base de dados do 00. Sou eu que alimento Ela é o 0-0. motor. Quando aquilo Exato. falha, liga-se à ficha. E lá estou eu. E se vocês se lembrarem, o Vitória começou a época com algumas perdas importantes, não é? Perderam pelo menos 2 jogadores que foram muito importantes. Quem veio acrescentou, mas não foi não foi um acréscimo superior às perdas que teve, Espera, mas que 2? O Jota Silva e o Manga. Mangas mais ok. tarde. Mas o Mangas Mangas. é mais Sim, tarde. é um Mas ainda bocadinho faz mais parte tarde. destes 18 jogos. Sabes quantos minutos tem o Mangas no campeonato russo? Não tenho acompanhado. 40. A sério? Fiquei surpreendido, muito pouco. Na taça tem 200 e tal, ou seja, é aquele jogador que Que é na para taça rodar. joga Joga mais na do taça. que propriamente no campeonato. 40 minutos dividido em 4 jogos, por isso. Muito pouco. Eu acho que ainda é mais angustiante para um adepto do Vitória saber isso.
Eu não sei se, por acaso, é um tema interessante. Não têm sentido tanta falta do Mangas assim. Eu acho que os adeptos achavam que ia ser pior, porque a saída do Mangas permitiu ao Vitória respirar financeiramente. Sim. E entre o deve e o haver, entre sai o Mangas e encaixam 2 milhões, 2 milhões. 2 milhões, eu acho que os adeptos, se lhes dissessem que eles iam empatar um jogo que jornada foi? 9ª jornada do campeonato, e que iam estar 100% vitoriosos na Conference League, que iam ter um empate com o Boa Vista e uma derrota com o Porto, depois da saída do Mangas. Atenção, isso é uma forma de ver o momento do Vitória. Outra forma é ver que o Vitória não ganha há 4 jornadas. Portanto, já não é assim tão pouco. O Vitória não ganha desde que ganhou em Braga. Portanto, atenção, mérito total, chapéu tirado ao que o Vitória está a fazer a nível europeu. Fabuloso, e acho que é pena só ter acontecido agora de as equipas portuguesas estarem a somar pontos na Conference League, porque de facto tem prejudicado muito o ranking de Portugal. Ainda bem que o Vitória está a conseguir esta performance e parece-me que caminha passos largos para seguir em frente, mas em termos de campeonato nota-se aqui algum déficit e nem tem tanto a ver com o não ganhar os jogos, tem a ver com a forma, porque obviamente perder com o Porto, enfim, é normal, não deixa de ser normal, mesmo tendo sido em casa. Agora, a forma consentida, sobretudo estes 2 últimos jogos, o jogo frente ao Boa Vista, absolutamente inesperado. Nos últimos minutos, sempre. Nos descontos, sofrer 2 golos, como foram. E este com o Estrela, onde há um nível exibicional mais baixo, parece-me, já são aqui sinais algo preocupantes, embora não acho que haja sinal para alarme, porque é um Vitória que está a fazer, no somatório, uma grande temporada, parece-me. O jogo contra o Boa Vista, eu acho que é um jogo muito particular, porque eu estive a ver o jogo e o Vitória não deu 3 ou 4 ou mais, por manifesto azar. Claro que mérito do Boa Vista depois pela reação que teve e pela alma que apresentou naquele jogo, mas eu fiquei com a nítida sensação que o Vitória, nesse jogo, aprendeu uma lição importante para a época de humildade, não sobranceria, porque o Vitória empata aquele jogo porque quis. Foi claramente um jogo de está no bolso, o Vitória faz 2-0, a segunda parte tem bolas ao poste, tem bolas isolado que falha, e os jogadores estavam ali, o Boa Vista não nos vai fazer moça de maneira nenhuma, e o Boa Vista ali em 2 penaltis faz o 2-2, portanto é um empate que eu acho que é por culpa própria. E depois o do Casa Pia foi o único jogo que eu não vi, e ontem vi um bocadinho do jogo com o Estrela da Amadora, e aí sim senti a equipa com poucas soluções. Claro que mérito do Estrela, jogar em casa é sempre uma equipa complicada, mas ontem senti que de facto o Vitória se calhar não conseguia fazer muito mais. Mas eu tenho-me surpreendido, porque se me apresentasse este plantel do Vitória no início da época e me apresentasse o calendário do Vitória, eu ia te dizer que ia ser muito mais sofrido do que tem sido. Então vamos só aqui por partes. Acho que é importante mencionar o porquê de falarmos também agora do Vitória, depois sobretudo do empate de ontem, mas efetivamente, e tendo em conta os adversários que o Vitória teve na Conference, pode ser discutível se foram ou não adversários à altura, mas a verdade é que as equipas portuguesas ainda não tinham conseguido fazer isto, e a verdade é que é um ranking, é uma contribuição para o ranking importante, porque lembramos que no final da época, os 2 primeiros classificados do ranking garantem uma vaga extra na Liga dos Campeões. Portanto, isto é importante. E vamos falar desta campanha um bocadinho. Para vocês, qual é o ponto mais positivo desta campanha do Vitória na Conference League? O último jogo, eu acho que o Vitória mantém só 3 jogadores que são os jogadores mais regulares. Mudou 8. Mudou 8 em relação ao jogo com o Passos na Taça. Sim, mas, mas no jogo com o Passos na Taça já tinha jogado com a melhor equipa, provavelmente. Não, só mudou o guarda-redes, que jogou o Charles na Taça e não jogou o Bruno Varela. De resto, foi uma equipa que poderia ter jogado no campeonato. E depois muda, além da baliza, mais 7. Sim, ficou, acho que os 3 que ficam, o Borevkovic, o Andel, o Caio César. Sim. São os únicos 3 que ficam da equipa. Estava eu a dizer que fica na Conference League, fica o guarda-redes, o Borevkovic e o Caio. E o Caio César, sim. Então, pontos positivos nesta passagem da Conference. O que é que vocês destacam mais? O que é que está melhor no Vitória? Parece-me que o treinador... esqueci-me do nome. Rui Borges. Primeiro acho que há que mencionar o trabalho do Rui Borges. É um treinador que desde o início da época
naquele calendário que começa em julho. O Vitória começa a jogar em julho, portanto a pré-época começa, acho que já em junho. Construiu uma relação com os jogadores e, por sua vez, que puxa pelos adeptos. Eu lembro-me de um jogo, penso que foi em Zurique, que o Vitória enche a bancada inteira do estádio, fora, e o Rui Borges conseguiu ser um treinador muito próximo dos jogadores. Eu acho que isto está a permitir sacar o melhor que há dos jogadores do Vitória, porque, por exemplo, agora por acaso não te pedi isto, Renato, mas vou-te pedir. Vê-me os jogos no historial do 0-0 do Vila Nova este ano e quantos fez o ano passado. E se ele não dobrou já à 9ª jornada o número de jogos que fez o ano passado, não vou estar muito longe disso. O Vila Nova, para mim, é um dos exemplos de dedo de treinador. Porque o Rui Borges consegue ser o amigo dos jogadores. Eu vejo um bocadinho de atitude de Jürgen Klopp, não é? Ele no final dos jogos vai abraçá-los e dar-lhes logo feedbacks positivos. Não é um treinador de cara fechada, é um treinador que... Ele nem é particularmente brilhante nas conferências de imprensa. Já é um treinador... igualou à 9ª jornada já, deste ano, sim. ou seja, estamos em outubro, 9ª jornada mais a Conference League, igualou o número de jogos da época toda passada. Ele tem aquele momento em Braga, quando o Tomás Ribeiro entra para o lugar do lesionado Mikel, em que o Tomás Ribeiro depois faz o golo de cabeça e o Rui Borges vai imediatamente abraçar o Mikel. Lembras-te desse momento? Estes detalhes para mim fazem toda a diferença. Num Vitória, estou a falar nisto porque o ano passado o Álvaro Pacheco começou em estado de graça e acabou da forma que acabou, com os adeptos, com a direção, com os próprios jogadores, um ambiente estranho da reunião, não houve reunião, sai, não sai. E o Rui Borges para já está a conseguir unir toda aquela força brutal que é a massa associativa, a direção e os jogadores que não são não é o Tiago Silva, não é o Bruno Varela, não são os indiscutíveis, são os outros, que são os que fazem a diferença entre tu perderes ou ganhares na Conference League e mudares 7 jogadores. E isso parece-me o grande mérito do Vitória neste momento, é o seu treinador e a relação que constrói com os jogadores. Depois, o momento decisivo para mim na época é aqueles 7 jogos iniciais da pré-temporada, quase, mas já a contar, que foram de toda a fase de apuramento da Conference League a ganhar. Não foi sequer empatar, gerir jogos, não, foi a ganhar. E a não sofrer. E a não sofrer qualquer golo. Eu acho que isso é decisivo para construir uma base brutal do Vitória. E depois, para mim, é de um ato de coragem gigante e de gestão que tem que ser feita. É impossível tu imaginares o Tiago Silva jogar quinta, domingo, com a idade que tem, com toda a experiência que já tem, mas com a idade que tem também, que já pesa. Jogar quinta, domingo consecutivamente da época toda é impossível. E o ato de gestão que ele tem de mudar 7 e ganhar e arriscar mudar 7 no campeonato outra vez e pronto, ok, empata, mas é uma equipa sempre muito competitiva. Isso para mim é surpreendente, sendo que o segredo para mim também é o que ele conseguiu construir desde o início da temporada. E não se esqueçam que foi numa fase em que o mercado estava aberto, em que ele faz o primeiro jogo com o Jota Silva, a seguir perde o Jota Silva na segunda eliminatória, perde o Mangas entretanto, sempre no limbo entre vou perder o Andel, não vou perder o Andel, quem é que eu vou perder? E ele sempre teve o discurso de não me importa quem é que eu vou perder, porque eu tenho garantias que o resto dos jogadores vão dar resposta, sem conseguir contratar. Ele vai buscar o Chuchu Ramírez e o Gustavo ao Nacional, e de reforços não houve muito mais do que isto. Estava aqui a olhar assim para o plantel. Sim, rapidamente. O Telmo Arcanjo é um reforço dentro do plantel. E não houve mais. O Samu. O Nelson Oliveira subiu o nível em relação ao ano passado, não é um reforço, mas também parece-me importante nesta equipa. Mas só para te responder concretamente, Ai, agora que me vais responder, dar a volta à rotunda. Não, quis muito mencionar o Rui Borges, não sendo o momento da época, mas parece-me o elemento-chave da época. Eu concordo contigo nesse aspecto. Eu em relação... Eu queria falar das transferências, mas se calhar vais colocar isso mais à frente. Em relação à questão do plantel, eu chamo aqui a atenção de alguns detalhes. Falaste bem do Mikel, mas parece-me que sem Jorge Fernandes a equipa não tem tanta estabilidade. Claro que o início da época há outra frescura, agora uma cadência de jogos maior, mas o Vitória sofre golos há 7 jogos seguidos. E nos primeiros 7 jogos da época não sofreu. Portanto, há aqui uma diferença que me parece evidente. Por isso é que eu digo do Mikel, porque ele não tem outras soluções. O Mikel claramente era
quarto central, Terceiro, provavelmente quarto, terceiro, sim. quarto central. O Jorge Fernandes lesiona-se e vou-te dizer outra coisa. O Mikel está a jogar limitado, porque ele tem, em Braga saiu, ele já tinha saído num jogo da Conference, acho eu, em Braga sai porque ele tem uma luxação no ombro, que é uma lesão crónica quase, tens que ser operado para aquilo não voltar a acontecer. Ele não está a ser operado porque precisamente o Jorge Fernandes está fora porque foi operado ao ombro, aconteceu-lhe a mesma coisa, e para não perder outro central, o Mikel não foi Sim. operado e continua a jogar limitado no ombro, que para um central, sobretudo, é uma lesão que limita muito. Se não só havia o Orebkovic e o Tomás E o Ribeiro. Tomás Ribeiro, Pois. que era, pronto, o Mikel era o terceiro central, o Tomás claramente o quarto, para o Rui Borges. O ano passado o Tomás até estava a jogar a titular. E o Mikel ainda tem mais valor nisso, sem o Jorge Fernandes. O Rui Borges apostar sem medo nenhum no Mikel, no Tomás Ribeiro, e são eles que jogam. Há treinadores que preferem adaptar o Manu, por exemplo. Se calhar era uma adaptação que teria sido feita por outros treinadores. Já foi na altura em que o Vitória jogava com 3 defesas Pois. e não correu propriamente muito Eu bem. ia dizer isso, ele também ele mexe nessa construção, não é? Ele abandona a ideia que o Vitória tinha de 3 centrais. Sim, exato. Portanto, ele tem ali até E o mexidas Manu, importantes não na sei se te equipa. lembras, o Manu na altura falhou algumas vezes a jogar como um dos 3 de trás. Mas seguindo na minha lógica, a questão do meio campo parece-me a zona com mais qualidade do Vitória, mas também é uma zona bastante premiável, porque diria que há Andel e Tiago Silva acima dos outros. Manu vai entrando, decidiu o jogo na Suécia, mas entretanto agora fez um penalti escusado. Eu sinceramente achei um penalti muito forçado. É ele também que faz o penalti contra o Boa Vista, acho eu. Talvez. Ele entra e faz também Sim. penalti, acho eu. Mas desta vez achei mesmo um penalti muito forçado e até achei que o árbitro não teve coerência depois com aquele último lance do jogo. Mas não é disso que eu quero falar. E há também Zé Carlos, que não tem contado muito para o totobola do Rui Borges. Parece-me que é alguém que não está no nível dos outros, e isto tem dado uma sobrecarga. O Samu? O Samu agora tem entrado, sim, mas este, mais do duplo pivô, o Samu parece-me que muitas vezes também joga um bocado mais solto, portanto conto com ele um bocadinho mais para outra posição. Depois há aqui nomes que eu gostava de referir. Efetivamente, a saída do Mangas permite, porque também encalha nessa altura do reaparecimento do João Mendes. Que Esquecemos de falar desse reforço. Eu falei aqui várias vezes, ninguém me ouviu. Quem? O João Mendes. Pois vão, Estás a dizer o defesa esquerdo. João Não, Miguel Mendes. lateral esquerdo. não, eu estou a dizer Ok. que vem de lesão e que reaparece e que volta a ser um maestro nesta equipa, e é um jogador de facto de um nível superior. Sinto que há alguma flutuação, porque um dos mais fustigados com jogos é o Caio César, e é um jogador que começou muito bem a época, mas agora tem flutuado um bocadinho mais. Ontem muito apagado, mas tinha estado bem antes. Portanto, há isto. E a questão do avançado, em que eu sinto que há um decréscimo também tem a ver com isto, há um decréscimo de qualidade de Nelson Oliveira e sobretudo do Chucho Ramírez. Eu sinto que no início da época o Chucho Ramírez estava a ser muito mais Preponderante na equipa. útil, preponderante, decisivo até, não propriamente pelos golos, mas pela forma de atuar. Estava a ser uma grande concorrência ao Nelson Oliveira. Agora também não sinto isso, não o sinto a entrar tão bem. E por outro lado, o Nelson Oliveira sinto que está a ter aqui já algum desgaste, que também não lhe permite estar no nível que já apresentou em vários jogos, quer a marcar, quer a assistir, quer no que dá à equipa. E acho que é um jogador que de facto da época passada para esta época também subiu claramente o nível, apesar de eu achar que nos últimos jogos não tem estado tanto nesse nível. Por fim, o Nuno Santos, que golo ontem, golaço. Foi ele também decisivo no jogo da Conference, não é? Marcar também um golaço, acho eu. Não, isso foi o Manu. Não, antes. Ele entra para marcar. Ele já tem nesta época. Tem 3 golos nesta época, julgo eu. 2 golos, uma assistência, mais o Dom tem 3. 3 Exato. golos, uma assistência na época toda. Eu acho que o Nuno Santos, este ano, ou sou eu que estou mais atento a ele, ou Sim, ele. tens razão.
Eu não sei porquê, não achava que tinha sido. Ok, tens razão, claro que sim. O Nuno Santos é que entra e marca o gol, certo? Só queria que ele Desculpa, dissesse isso. na conferência. Só queria que ele dissesse isso. Márcio, desculpa. O Nuno Santos, tecnicamente, é dos jogadores do mais nível no campeonato. É um jogador extraordinário. Falta-lhe exibição, falta-lhe consistência. Ele disse isso, precisamente. Que ele disse que o que achava que lhe faltava era consistência. E eu começo a achar que isso parece estar a ir num bom caminho. Sim, este ano está a apresentar um excelente nível. Ele tem feito coisas tecnicamente de um jogador muito superior àquilo que ele aparenta ser. O gol de ontem é de uma... Primeiro é estudado, porque o Tiago Silva, aquele mexer na meia antes do canto prolongado, é um sinal. Toda a gente ataca a baliza. É isso, eles atraem ali, mas ele aparece completamente sozinho. Ele fica para também. trás. Sim, mas aquela bola é ou vai para o mato ou dá aquilo que deu. Porque ele pega-lhe, ele nem sequer lhe pega com o peito do pé, ele pega com uma execução perfeita. com a palma, com a assim, parte com interna parte do pé, dentro. a forma como ele remata no ar, ele nem sequer está apoiado no chão. É uma coisa. Tens de saber bem que jogador é que vai fazer aquilo, não é? Sim, é uma coisa Se fizeres- brutal. Se fizes aquilo com o Mikel, não deve sair Eu, por igual. acaso, Brutal. ia dizer, falaste da falta de preponderância, tanto do Nelson Oliveira, e eu acho que se calhar também passa por aí, ou seja, passa pelo aparecimento de outros jogadores e de outra forma de chegar à baliza. Sim, Se calhar. certo, Digo não eu. o nego, mas acho que o pico do Nelson Oliveira nesta época foi ali por alturas do jogo em Braga, em que ele de facto está numa forma muito boa. Enfim, eu não sei se tem a ver com o aparecimento, porque eu nunca destaco o Nelson Oliveira propriamente pelo que ele marca. Sim, é porque ele Mas, dá a equipa. mas a forma como ele ataca ao espaço, como ele incomoda os adversários, Certo. como ele batalha, eu acho que é por aí. E ele agora parece estar com uma rotaçãozinha a menos, mas é perfeitamente normal. Os jogadores não estão sempre no mesmo nível e a época é longa. Maia, desculpa, eu interrompi-te. Não, já Sim. estava. Já Tinha dito. Não, já tinhas terminado. O Nuno Santos, para mim, só para concluir a ideia, para mim é claramente um jogador que precisa de consistência, de mostrar consistentemente aquilo que mostra a espaços, mas este ano também eu acho que é fruto da relação do treinador, do que o treinador lhe dá, do que o treinador lhe pede. Muitas vezes a jogar mais por dentro, também pisa outros espaços. Acho que é um jogador que me está a surpreender pela forma como está a fazer mais vezes aquilo que tem capacidade para fazer, porque ele tecnicamente é surreal, é um jogador muito acima da média. E ele só foi titular no jogo do Passos e ontem com a Estrela. Sim, O Nuno Santos, Sim, contra a não tem Estrela. sido titular sequer. nos tempos, sim, nos últimos tempos, sim. Em relação também ao Vitória e em relação à questão dos resultados, já aqui falámos, tu estavas a tocar no assunto há pouco de será que os adversários também não estariam à mercê, mas ganhares 8 jogos, por mais que sejam. Eu não acho que o Vitória seja muito superior a boa parte destes adversários. É nivelado. Achas que não? Não, a um ou outro. Aos de início da época, sim, mas atenção, no início da época foi o Zurique. Floriana, Zurique. O Floriana, Zurique e claramente, o Zurique, no entanto. Acho Sim, que o eu Vitória faz um grande jogo em Zurique. Depois a seguir vem um que é mais acessível. Zrinski e Mostar. Exato. Sim, Vou deixar o o Vitória Renato. faz Não. Vou deixar o Renato dizer os nomes. em 7 jogos, o Vitória faz 15 golos marcados, 0 sofridos. Eu ia falar precisamente nisso É uma também. brutalidade. Falamos dos golos sofridos há pouco do Vitória, mas é quase de goleada sempre. Os golos marcados, não é? Portanto, as Sim. No início da época, sim. Mas então, estavas-me a dizer, eu Não. estava aqui a ver O Célia, podemos dizer que o Célia é inferior ao Vitória, mas o Célia o ano passado eliminou o Vitória em Guimarães. Portanto, ok. Há aqui diferenças. E jogar no Djurgården, enfim, sendo que é lá, parece-me que é um jogo de tripla. Portanto, eu acho que há muito mérito europeu no Vitória, sobretudo tendo em conta esta rotação do Rui Borges. Eu olhando para a época toda do Vitória, eu vejo 2 resultados que de facto, desculpem a expressão, não podiam acontecer. Um é o jogo no Aves. Vamos não sei como é que- vamos não parar sei- sempre nisto, não é? Não sei como No Aves, em que perde de uma forma, enfim, eu diria, não foi uma derrota justa, digamos assim, mas pronto, é aquele jogo que de facto travou aqui um bocadinho a euforia, e foi, pela forma como foi, o jogo em casa frente ao Boa Vista. Tudo o resto, empatar no Casa Pia e empatar no Estrela, não me parece que sejam
péssimos resultados por parte do Vitória. Claro que um adepto do Vitória vai dizer não, devíamos ganhar esses jogos, mas ok, numa época, em 18 jogos... E deixa-me só dizer-te que ontem no Estrela o que me pareceu dos adeptos é que estavam bastante... a dar bastante suporte, portanto o Vitória empata ali com o Estrela e a reação dos adeptos parece-me até de bastante carinho. Olha, deixa-me só fazer aqui uma adendazinha. Os ambientes na Reboleira, já o ano passado, espetacular. Eu lembro-me Na Reboleira? Sim, Na Reboleira? eu lembro-me dos jogos do Estrela antes deles descerem de divisão, por 2005, 2006, bem, aquilo era um funeral autêntico. Acho que eles rejuvenesceram os adeptos, portanto foram buscar malta nova. Há um ambiente muito interessante, não é estádio cheio, mas também não é sempre pelo menos meia casa, parece-me, e o ambiente é quentinho, é interessante, Olha o tema do último episódio a aparecer aqui, eu nem vou dizer nada. Tu não querias, eu estou magoada, não querias falar de adeptos. Eu queria falar, mas pronto. Olhem, só dar aqui uma nota, a primeira derrota no campeonato contra o Aves. Foi depois do jogo da Conference. A derrota no Dragão parece-nos mais... Não é no Dragão, foi no Dragão, em desculpem, casa. contra o Porto. Parece-nos mais, pronto... Normal. Sim, normal, Sim. talvez. Depois há o empate no Casa Pia, com o Casa Pia, um golo. E depois o jogo do Boa Vista e do Estrela acontecem também depois do jogo da Conference. O que é que se passa aqui? É o habitué, é o habitual Vírus dos jogos europeu. portugueses, das equipas portuguesas quando jogam Conference. Fica destabilizado. É o mesmo caso, não é o mesmo caso? Não Gil acho. Vicente de Santa Clara, de Passos. Não acho que seja o mesmo caso. Desde logo, porque o Vitória é um clube com muito mais história, mesmo a nível europeu, do que esses casos que falaste. Aroca, Estoril, Passos, etc., Gil Vicente. Que são, não é o One Night Stand, mas é uma coisa assim parecida. Ou seja, vão lá muito poucas vezes. O Vitória é Forma de ferir os meus sentimentos. Sim. Desculpa. O Vitória é a terceira vez consecutiva que vai. Efetivamente, acho que fracassou nas duas anteriores. E agora está a fazer um trajeto quase que a compensar isso, porque está a ser um ótimo trajeto. Mas não parece que seja similar, até porque o Vitória está na primeira metade da classificação. Não está no ambicionado quinto ou quarto lugar, mas não está assim tão distante e parece-me que não tem a época em termos de campeonato nada comprometida. Agora, sim, pode haver aí uma relação. Acho que poderá haver mais relação neste jogo com o Estrela, porque é 72 horas depois de uma vinda da Suécia. E não tanto no jogo contra o Boa Vista, que de facto as coisas, como o Maia disse, e bem, estava tudo absolutamente controlado na mão do Vitória e ia pecar por escasso ali a certa altura. Portanto, foi um jogo que parece muito menos e na altura foi 4 dias de intervalo, não 3. Portanto, não acho que nesse jogo se tenha justificado dessa maneira. Neste, acho que já há mais desculpas por causa do compromisso europeu e das sequelas que daí advieram, apesar de tal muita rotação. Maia, já estou a passar a bola e ia só dizer, o Rui Borges disse na Flash que faltava alguma agressividade no último terço e já tinha dito também que às vezes havia uma falta de maturidade para lidar com algumas abordagens. De quem? Da equipa ou dele? Da equipa, ou seja, que lhes faltava a maturidade. Ele nunca fala na questão do plantel ser curto, ou seja, ele nunca se queixa do intervalo dos jogos, propriamente, e nunca diz que é por falta de... Portanto, a maturidade é uma coisa que se trabalha e que se vai alcançando durante a época. Tu concordas com isto? Achas que o Vitória tem plantel para lidar com plantel suficientemente largo para lidar com o campeonato e Acho que em termos de talento o plantel já mostrou, até para a minha surpresa e provavelmente para muitos adeptos do Vitória, em termos de talento já mostrou ser capaz de troca 7, mete 7 e a equipa responde ao mesmo nível competitivo. Agora, eu concordo com ele quando ele diz que falta maturidade, porque o Chuchu Ramírez é um jogador talentoso, mas não é um jogador experiente. O Caio César é um jogador muito talentoso, mas é um jogador super instável a nível de exibições. O Mano Silva, que tem revelado algumas abordagens um bocadinho menos experientes, nomeadamente nos penaltis que tem feito. E no cruzamento na Suécia, não é? Confirma-me só para não estar a dizer as neiras se foi mesmo ele que fez o penalti ao Boa Vista, porque não tenho a certeza, mas eu tenho a impressão foram dois jogadores que entraram, que fizeram o penalti, e eu tenho a ideia que foi o Manu que fez um deles, e já não me lembro, já não tenho a certeza, portanto não quero ser injusto, mas há um jogador que eu adoro no Vitória e que renovou agora contrato, portanto
dentro de portas, pelo que sei, também é um jogador muito apreciado, que é o Alberto Baio, que é a segunda opção ao Bruno Gaspar, lateral direito. Tanto que o Maga, que também é defesa É o direito... Manu contra o Boa Vista. É o Manu que o faz nome o do penalti. Manu. Pronto. Tanto que o Maga, que também é defesa de direito, anda a fazer as vezes de um defesa esquerda alternativo que não existe Que não existe. e que é uma das grandes E lacunas. que tem feito o João Mendes, que veio do Porto, jogar jogo sim, consecutivamente. Mas Alberto Baio é um jogador que eu adoro no Vitória. Acho que é um lateral com potencial brutal. É alto, é forte fisicamente. No jogo da Conferência fez um jogo brutal. Acho que até assiste para um dos golos. Mas é um jogador da formação do Vitória que ainda não tem essa experiência. O Tomás Ribeiro é um jogador de talento, mas não é experiente. O Maga jogou defesa esquerda na Conference, não é experiente. O João Mendes, apesar de ter vindo do Porto e ter muitos anos de Porto B, não é um jogador experiente a nível europeu, nem para ser um jogador, aquele jogador de ratice, ou seja, não é um plantel, mesmo o Tomás Andel, a mesma coisa, talento espetacular, não é experiente. Portanto, eu concordo absolutamente com ele. Se calhar o mais experiente é o Nelson Oliveira Mas e não acrescentas... E o Tiago Silva. Tiago Silva. Mas não, e o Bruno Varela. Mas não acrescentas o próprio treinador? É que eu... Atenção, eu nem quero estar a contestar o Rui Borges nas palavras dele, mas nunca ouvimos um treinador a dizer eu sou pouco experiente. Quer dizer, se calhar tivemos um toquezinho disso do Vítor Bruno na Supertaça, não é? Ganhou e teve essa humildade de... E o Ruben Amorim também chegou a dizer E o isso sim. na altura. Mas não tens muito esse hábito, não é? O Rui Borges também é um treinador inexperiente, não é? De primeira divisão, também não é propriamente... E então da Europa está-se a estrear, portanto também Mas- Já fez um bom trabalho também no Moreirense, por exemplo. Sim, mas não fez esta ligação com Sim, competições sim. europeias, portanto nesse aspecto também ele é inexperiente. Será inexperiente, sim, mas o que ele quer dizer é que, claro que um treinador, onde é que se nota a inexperiência de um treinador? A gerir casos disciplinares, a fazer uma substituição ou outra no momento Sim, as decisivo, substituições. Sim. Sim. numa na leitura. abordagem ao jogo, num jogo um bocadinho mais delicado, uma abordagem diferente em que tu possas meter um bocadinho da tua experiência, do teu conhecimento e da tua antecipação tática no jogo. Não me parece que tenha sido esse o problema do Vitória. Acho que ele tem razão quando diz que falta experiência, que se calhar estares a vencer 2-1 e não quereres e não deixares que o Sim, Estrela claro. te deixe, que tu domine o jogo. No jogo contra o Boa Vista, não facilitares quando podes fazer o 3-0 e acabares com o jogo e acabas por levar 2-2. No entrar no jogo e fazes 2 penaltis contra o Boa Vista na segunda parte. E os gols têm surgido sobretudo na segunda parte. Portanto, falta se calhar essa matreirice da equipa a saber gerir os jogos. Jogar de forma mais cínica. E aí um treinador não tem muito a fazer mesmo com a sua experiência. Pode avisar os jogadores, mas não joga. Portanto, Mas aí... é possível conquistar essa experiência ainda ao longo do ano. Eu acho que a equipa vai crescer muito, sobretudo na Conference League e sobretudo com esta rotação. Há duas formas de olhar para isto. Quanto mais jogas com o mesmo 11, mais vais crescer a equipa, perdendo um bocadinho de capacidade física. Quanto mais trocas o 11, menos consolidas as coisas. Eu acho que o Vitória pode passar aqui a certa altura por este problema, que é de tanto ter que trocar para gerir duas competições muito importantes, perder dinâmicas no 11 e perder ligação dos seus 11 jogadores. Vamos ver como é que gera. Eu estou muito surpreendido. Porquê é que vocês estão a rir? Porque eu estava a fazer um sinal de 2 porque eu só queria dar umas 2 últimas notas. Só que ela nunca ia perceber a Márcia. Estou... Ele assim para mim. E termino o meu raciocínio. Estou muito Estou surpreendido pela positiva com o que o Vitória tem feito, mesmo com estes empates mais duvidosos, digamos assim, mais inesperados na Liga. Estou muito surpreendido, não esperava que com este plantel o Vitória desse tão boas respostas e acho que é um motivo de grande orgulho o que o Vitória está a fazer na Conference. É a primeira grande época de uma equipa portuguesa na Conference. E o Vitória está a ter esse carimbo, mas atenção, porque novembro é terrível para o Vitória. A começar em outubro, não é? A começar neste fim de outubro, onde vai jogar com o Braga na Taça da Liga, e depois joga com o Moreirense, joga em casa com o Mlada Boleslav e vai ao Santa Clara, que está a fazer uma época brutal. Depois tem Taça contra o Leiria e depois vai à Astana. Um jogo, uma viagem brutal. O Vitória prepara-se, porque eu vi o emparelhamento, mas já não me recordo. Mas em termos de taça, prepara-se para continuar em prova e por isso ter aqui um avolumar de jogos e também na Conference. Há uma diferença em relação às equipas de Liga Europa e de Champions, é que são só 6 jornadas e acaba em dezembro.
Portanto, aquela dupla jornada em Janeiro. janeiro não existe, acho eu. Não, quer dizer, são Não, 6 jogos acaba, só. se for depois o playoff mais cedo. Por acaso não tenho a certeza, mas acho que não. E por isso, O último jogo é 19 de Prepara-se dezembro com a Fiorentina em casa. para ter uma cadência de jogos sempre neste ritmo, e agora frente ao Braga, parece-me que a gestão frente ao Estrela também teve que ser feita um bocadinho, a saída do Wandel, por exemplo, é a privilegiar também o jogo contra o Braga, porque ok, é o começo da Taça da Liga, mas é o acesso às meias finais, é o acesso à Final Four, é um jogo demasiado importante. E é com o Braga. E é com o Braga, já nem vou falar disso. É o grande jogo dos quartos de final. Isto em carreira, numa das minhas duas notas que eu queria dar. A primeira tem a ver com transferências, porque o Braga, o Vitória vai ter que vender em janeiro. De certeza absoluta, vai vender. Asseguras isso aqui, em primeira mão. Asseguro isso em primeira mão. Podem contar. O Vitória vai ter que vender em janeiro e vai ter que fazer um encaixe. E caminha-se a passos largos para que Tomás Andel seja o jogador com maior cartel. Agora, é fundamental que o Vitória consiga vender melhor, porque Era uma das minhas notas aqui. sim, nota-se no Vitória que há enfim, a corda na garganta em termos na mesa das negociações. Sente-se isso. O Vitória precisa de vender e depois vende ao desbarato. Eu acho que o Jota Silva foi um bocadinho assim, o Mangas ainda foi mais, e acho que isso não vai melhorar agora, porque ainda não há o fim da antecipação das receitas televisivas é só no final desta época. A questão de ter um parceiro está tudo menos resolvida, Como é que está a esclarecida. questão do Aston Villa? Não O está. ano passado ficou Não fechado. está. Supostamente ia haver uma reunião agora, mas não há nenhuma indicação nesse sentido. Portanto, o Vitória continua a precisar aqui urgentemente de fazer face às necessidades de tesouraria e por isso vai ter que vender um jogador em janeiro e vai precisar de fazer um encaixe para o resto da época. E depois, do plano desportivo, há um aspecto fundamental também para o projeto do Vitória. É que a equipa B suba de divisão. Eu sei que está na série do Teu Paredes, portanto, mas podem ir duas à fase. Podem ir duas à fase de subida. O Vitória B, o ano passado, não conseguiu o regresso à Liga 3, ou acesso à Liga 3, e precisa urgentemente disso, porque eu acho que da segunda divisão para a terceira, para a Liga 3, não se nota assim tanta diferença quanto isso, até porque a Liga 3 é semi-profissional, as equipas já se apetrecham, e acho que foi uma ótima decisão para a decalagem não ser tão grande entre o CP e a segunda Liga, mas depois da Liga 3 para o CP a diferença é muito maior, e o Vitória, sendo um clube de formação, um clube que potencia jogadores como continua a potenciar e como vamos vendo a aparecer na primeira divisão, precisa claramente de estar num nível de Liga 3 pelo menos, e a equipa nem precisa de subir, mas precisa de estar na Liga 3 a lutar por vitórias constantemente para preparar de outra maneira os jogadores. Olha, obrigada por esse gancho, porque aproveitando para falar no Vitória B, quem é que vem do Avaí para o Vitória B e que de repente, meus caros, é nada mais, nada menos do que capitão do Barcelona neste clássico. Não estava a perceber o gancho. Senhora, Bem jogado. Então, Mas o clássico não é só depois no isto sim. vou só fazer este gancho só por causa desta questão do vender bem. 2015-2016 do Avaí Sub-20 chega para o Vitória B Rafinha e chega por, segundo as minhas contas aqui, segundo as contas do Transfer Market, 600 mil. Reais ou euros? Valor. Euros. Ok. Sim, tem em euros, não tem em reais. Entretanto, vai para a Vitória, a equipa principal, é vendida ao Sporting por 6,5 milhões. Certo? Sai do Sporting para a França por 8 milhões. E depois... Para o? Rennes. E depois vai para o Leeds, mas caros. Eles saem, vamos só fazer aqui este exercício rápido. Ele sai por 6,5 milhões do Vitória e é comprado pelo Barcelona por 45 milhões. Isto pronto, ok, aqui há passagens pelo meio de 2018, 2019 para 2022-23. A mim choca-me mais o ascendente desportivo que ele está a conseguir, propriamente dos 45. Tendo em conta que o próprio treinador diz que é um jogador extraordinário, não é? Nunca tive um jogador assim, disse o Flick, não foi? Exatamente. Portanto, também há aqui esta questão, falando na Conference League, na competitividade portuguesa, que é, nós olhamos para a Conference League e dizemos, o Vitória está acima dos adversários,
tirando as deslocações difíceis, está acima da maior parte dos adversários, mas a verdade é que nenhuma equipa portuguesa conseguiu este feito. Ao mesmo tempo, temos uma dificuldade enorme em reter talento e em vendê-lo, pelo menos, justamente. Antes de irmos, já vamos aqui a falar espanhol um pouquinho. Vamos deixar isso para a rubrica e vamos aqui ao enterrado desta semana, porque isto vai estar caliente. Desenterrado. Eu disse enterrado. Alguém se enterrou E olha, agora. eu disse enterrado esta semana porquê? Porquê, meus caros? Porque está um enterrance todo também. Não é só meu. Está-se a enterrar outra vez. Não é só meu. Eu sei. É Então. enterrado. Vais falar sobre a vergonha da semana passada? Porque isto é assim. Ai, tal, Como a é que tu Márcia não decidias? põe ordem no episódio. Eu deixo-os aqui, com isto tudo quente, meu Deus, como é que isto vai ser? O Renato traz 2 desenterrados Logo. e isto fica empatado. Não, fica empatado e atenção, o moderador disse que houve uma pessoa que ganhou. Só que pronto, depois a nossa produção não contabilizou, não sei porquê, Renato, enfim. diz-nos como é que está a tabela classificativa, por favor. Eu já percebi que é contra tudo e contra todos. Antes do desenterrado esta semana, diz-nos isso foi no anterior. recorda-nos só como é que está a tabela classificativa. Não, está bem. 4-4. Um quentinho 4-4. E o desafio que traz esta semana, como é que é? É difícil? Como é que... Por acaso hoje é um bocadinho mais difícil do que na semana passada. Ui, já Semana foi. passada foram 2 bombonzinhos e foi por isso que não contou. Então já sei, não é? É assim que se fazê-los faz? suar. Já sei quem é. É fazê-los Pá, suar. eu não estou a perceber a excitação que aqui vai com este não assunto. Não, se não quer jogar, sai. Se não Bem, quer jogar, sai. O meu adversário já está destabilizado desde que começou Ordem o na programa. casa. Renato, tens a palavra. Ora bem, o nosso desenterrado de hoje ainda joga, tem 33 anos e é avançado. Ui. Para começar. Internacional belga em 45 ocasiões. Avançado o que é? Batshuayi. Extremo, avançado. Avançado. Fica assim, avançado. Fica assim. Marcou 18 golos nestes 45 jogos pela seleção belga. Benteke. Vamos! Quer dizer, ele começa a debitar nomes e vale. Não. Acertei à segunda. Ele acertou. Opa, aqui Não disse Lukaku. Acertou. Como é que tu querias que fizesse isto? Não é debitar nomes? Como é que queríamos fazer? Há que ter Não, pronto. os preliminares, não é? Vamos Há lá. que chegar ao... Há que haver uma série de argumentos. espera desta. Onde é que ele joga? Está na MLS, foi o melhor marcador da fase regular da MLS agora. O Alex era só MLS, agora também é só. Pedro, eu acho que é assim, não te faz bem ir correr antes. Acho Bem, que não te faz bem correr antes. Quando ele começar a dizer... Não, mas Quando espera. ele começar a dizer nacionalidade, vou começar a debitar todos os nomes que me lembro. E vou devíamos ter uma acertar regra. algum. Não, eu só disse jogadores com 33 Quando um anos ou deles perto. der uma opção, tem que esperar até o outro dar uma opção também. Porque senão... Boa, pode ser, Estás a pode ver? ser. Mas pronto, mas façam as regras que vocês quiserem para eu não ganhar. Não façam, já percebi, está 5-4. tudo. Não, na boa. Meus caros, foi o desenterrado desta semana. Olha, eu não ganho mais. Estão prontos, é neste espírito de desportista, E nós de vamos- saber ganhar, de saber perder. Eu e a Maia vamos trazer um jogo novo também para aqui, Ai, vão. para jogar um contra o outro. Ainda bem que não me disseram nada. Porque Não, ainda não. Tão bom ambiente ainda estamos aqui para hoje. decidir. E nós estamos para decidir. Temos que reunir contigo antes de Exato. decidir isso. Vamos avançar. Vamos perguntar se podemos. Vamos avançar. Podemos avançar, Renato. Vamos Senti lá. que tiveste sentido pouco hoje aqui. Pois eu também. Ei. Ia brilhar. Não, outra vez o Luís. Contem o tempo do Maia a falar e depois digam se é o Luís. Vamos avançar para o Isto Sim desta semana. Olha, no meu isto sim, vamos ver quanto tempo é que o Maia vai falar. Eu vou pôr aqui a contar. Isto sim. Luís, queres avançar? Como ganhaste, podes avançar. Portanto, o meu isto sim é o Barcelona e é o Flick, como é lógico. Portanto, acho que duas coisas que estão interligadas. São dois. Cala-te. Estás a contar, certo? Vale. Ok. Depois de uma semana de sonho, não vou contar com os 5 ao Sevilha, vou sobretudo contar com os 4 ao Bayern e com os 4 ao Real Madrid, que é um dos temas que também ainda vamos aqui tocar. Acho de facto que o Barcelona acertou em cheio no treinador. Isto, claro, é fácil falar agora, não é? Porque com estes resultados é normal. Acho que também não vai dar sempre assim, mas é muito interessante a forma como o Barcelona está a gerir
um momento em que até tem algumas baixas. Desde logo Ter Stegen, numa situação muito delicada, e a perder o resto da temporada. Portanto, puderam ir buscar à última o Chesney de uma forma muito excepcional e a poder também ser inscrito na Champions. Mas quem tem continuado a jogar é o Iñaki Peña. E, em termos na defesa, o Ronaldo Araújo e o Araujo. Ao que o Chesney fuma. Não vai chegar. Mas olha que ele devia levar um massinho para o banco, vou-te dizer, que vê-se bem o jogo. Além do Araújo, também o Christensen lesionado já há algum tempo. O Ferran Torres, que se lesionou também há pouco tempo, e por isso aqui com várias lacunas, a equipa tem conseguido estar cada vez melhor. E é o mesmo 11 que ganha ao Bayern e que ganha ao Real Madrid. Eu sei que vocês já estivemos aqui a falar disso. O jogo no Santiago Bernabéu é um bocadinho mentiroso pela primeira parte, em que o Real Madrid de facto comporta. Mentiroso é o senhor, pá. mas o recital do segundo tempo é brutal por parte deste Barcelona, e eu diria que é, se calhar, a equipa em melhor forma no mundo, nesta altura. Sempre com aqui afirmações Soundbites, arrojadas exato. e tal. Títulos para o Maia. Vamos atrasar um bocadinho o teu isto sim. Vamos falar aqui um bocadinho do jogo do Real Madrid com o Barcelona. Foi um jogo que, sabem, há um chavão que as pessoas dizem sempre para mas eu quero saber o quanto tu percebes de futebol, explica-me lá então o que é um fora de jogo, não é? Há sempre esta coisa de mas percebes de futebol, então o que é um fora de jogo? Bem, isto é um bom jogo para explicar o que é um fora de jogo. Foram 12 ao Real Madrid. Houve uma imagem ontem no Twitter, uma montagem. Eles a defenderem no meio campo. Não, que estão os dois treinadores no banco, não é? Uma fotografia dos dois treinadores e o Ancelotti está um bocadinho à frente, portanto foi apanhado em fora de jogo. É muito cómico, não sei quem é a autoria, peço desculpa. O Barcelona entrou em campo com 6 jogadores com menos de 21 anos. Pumbas. Quase tudo espanhol. Você leu a minha mente. Quase tudo espanhol também. Você é fantástico. 8 espanhóis. 8 espanhóis. Portanto, Ancelotti acaba o jogo a dizer: isto não conta a história do jogo, este resultado é exagerado. E a minha pergunta é: vocês concordam ou não com Ancelotti? Eu não posso falar muito porque eu só vi a primeira parte. Ou seja, só depois. Então concordas com o Ancelotti? Concordo com o Ancelotti porque eu vi a primeira parte e fiquei com a ideia que na segunda, se o Real Madrid conseguisse perceber que o Barcelona estava claramente a meter as motas, o Vini, sobretudo o Vini e o Mbappé, a cair na armadilha de fora de jogo, defendendo em alguns momentos no meio campo, literalmente na linha do meio campo, e o Real Madrid não acertava os timings. O Real Madrid faz 2 gols na primeira parte, penso eu, fora de jogo, pelo menos um do Mbappé. Foi ao VAR e ainda demorou algum tempo, que levou o Mbappé a festejar com alguma soberba fora de jogo, exagerada. Assim, milimétrico. Pensei, se o Real Madrid acertar este detalhe, vai facilmente ganhar este jogo. Não que deitar a minha filha, entretanto atrasei, não sei o quê, arrumar coisa e tal. Quando liguei a televisão, 4-0, eu assim, bem, de onde é que isto saiu? Não sei bem, fui ver o resumo, vi os golos, mas não vi, não é Champions, isto não vi a dinâmica do jogo. Vir a volta de Real Madrid. Por isso percebo o que ele diz quando diz que o resultado é enganador. Agora 4-0, quanto à justiça do resultado, não me parece haver dúvidas. 4-0 pode ser exagerado, mas queria voltar ao tema do Barcelona, quando se mantém fiel às suas origens e identidade, que foi no primeiro ano de Xavi, sem dinheiro, joga com jogadores da formação, e é aí que nasce Yamal, é aí que nasce Pedri, Gavi, etc. Campeão. No ano seguinte, com alguma folga orçamental, vai buscar Gundogan, João Félix, João Cancelo. Corre mal, não por eles, obviamente, mas porque o Barcelona meteu dentro da equipa jogadores de nível, mas misturou, não é? Misturou e a coisa não correu bem. Este ano volta a não ter dinheiro. Acham que é por isso ou também é pela abordagem do treinador? Claro que o treinador ajuda. Agora, tu metes lá o Hansi Flick e perguntavam-te a ti no início da época assim: o titular da defesa vai ser o Iñaki Peña? Martínez. Sim, além do guarda-redes Iñaki Peña, o Inigo Martínez, o Pau Cubarsí. Vai jogar no meio campo. Quem é que jogou? O Caçador, o Fermin, Pedri, Fermin, Yamal, e eles vão dar 4-0 ao Real Madrid? Não vão.
Não dizias isso. E o Barcelona, quando se mantém fiel à identidade, os miúdos jogam com um andamento brutal, tecnicamente nem há nada a dizer, e depois é a atitude que eles têm, sentem a causa Barcelona como ninguém, e aquilo é encantador para quem vê o jogo, e tu percebes que miúdos que estão a jogar o primeiro clássico da vida deles e jogam com um peito aberto e com uma mentalidade brutal. E claro, o Hansi Flick eu vi um tweet, além desse do Ancelotti, vi outro, que era essa imagem da equipa do Barcelona a defender em cima da linha de meio campo, com todos os 30, 40 metros para trás Estavam com uma vazios, distância enorme da baliza. Sim. e a legenda era como é que é ter um psicopata como treinador. Porque aquilo Os jogadores estão todos no meio campo. estão né? todos no meio campo e tens Vini, Mbappé, Tudo pronto a disparar. tudo pronto a disparar, e tu estás ali no meio campo de fralda, e eles não jogam de fralda, eles jogam com uma O mentalidade. Rui Borges não ia perceber. O Rui Borges não ia perceber esta cena da inexperiência do Barcelona. E Estou a brincar. é brutal, é uma mentalidade brutal. Parabéns ao Barcelona e ao Hansi Flick, tem uma coragem, e o Flick, sobretudo o Flick, teve uma coragem de assumir este plantel do Barcelona, e tem coragem de fazer o que está a fazer. Podia ter uma abordagem um bocadinho mais conservadora, mas não, foi faca no dente, e vai assim para cima de qualquer adversário. E atenção que, falaste da questão do dinheiro, voltou a ser cirúrgico por parte do Barcelona, foi aplicado em Dani Olmo, Exato. que não foi banco, titular. banco. Não foi titular. Não tem sido sequer titular. Sim. Portanto, isso mostra também, lá está, a tal coragem do treinador. Ainda falta o Ronaldo Araújo, ainda falta O Ferran Torres, que ainda estava falta, a ser titular quando se lesionou. falta malta importante na equipa, e as coisas estão... E ainda tinhas só, por exemplo, o Frenkie de Jong no banco. Que se lesionou outra vez com gravidade. Lesionou-se? O De Jong outra vez no tornozelo, não foi? Eu acho que sim, olha, pesquisei. Vi aquilo assim de relance, mas acho que ele vai ficar outra vez um tempão de fora. E outra vez no tornozelo, que já tem sido um dos grandes problemas dele. E vocês não estão a falar aí de um trintão que eu gosto muito e que voltou a aparecer Leva. neste... É? Exatamente. Fogo. A melhor versão do Lewandowski... 35 anos. pelo menos. A melhor versão do Lewandowski... 36. 36 36, feitinhos há dias em agosto. A melhor versão do Lewandowski, creio, foi com o Flick. Acho que foi a época mais produtiva dele. Foi naquela 19-20, em que ele faz uma 55 alarvidade golos. de 55 golos. Exatamente, é com o Flick. 55 golos. E eu acho que o Flick, se calhar o grande desafio dele para este ano está a ser, ok, eu vou conseguir que o Lewandowski com 36 anos bata os números daquela época. Ele já vai com 17? O ano 17. passado fez 26 em 49 jogos, este ano em 14 jogos já leva 17. Eu acho que no Natal já passou os números do ano Ele passado. continua a ser um dos meus preferidos naquela posição. É muito bom jogador. E é engraçado porque é o paizão que combina toda esta qualidade de jogadores mais jovens, que depois culmina nos golos. Mas eu acho que tem a ver até com o próprio perfil dele, ou seja, enquanto jogador, não só o técnico, mas enquanto pessoa, sabes? Acho que ele é um tipo de perfil de jogador que encaixa muito bem nesse modo mais novo também. E o Rafinha. E o Rafinha. E o A Rafinha, 10, à esquerda, à direita. À direita né, agora praticamente não joga. capitão do Barcelona, Isso é que me surpreende. e marcou ontem. E o Hansi Flick tem aquela declaração de que é um dos melhores jogadores que passou por ele. Sabes que eu tenho muita pena que realmente tu e o Igor deviam ter trocado o episódio em que houve esta substituição. Porque hoje é que devia estar aqui o Igor, que era para falarmos do Rafinha, porque eu lembro-me, na altura em que ele vai do Vitória para o Sporting, nós fizemos uma aposta qualquer, que ele perdeu, mas de goleada. Acho que ele dizia, tipo, ele nem 20 jogos faz pelo Sporting, e vai ser dos jogadores mais importantes. E então sempre que há Rafinha na pista, eu gosto de picar o Igor. Enfim, às vezes ele também me cala a mim, mas pronto, neste caso acho que o Rafinha de facto está a fazer uma época extraordinária, e eu que imaginava que o Rafinha ia chegar alto, nunca imaginei que ele chegasse tão alto. Eu também Como acho que é surpreendente o percurso dele. As declarações do Flick e a época do Rafinha provam a minha teoria de sempre, que é um jogador com qualidade para jogar no Rennes, para ir para o Barcelona, tem que ter muita qualidade, mas um jogador só tem performance quando tem confiança. E o Flick, ao dizer isso publicamente, provavelmente já lhe disse isso dezenas de vezes em privado, sobe os níveis do Rafinha para aqui, para onde ele está agora, e subiu a fasquia muito alta, e um jogador só consegue tirar isto dele próprio quando tem muita confiança. E o Rafinha neste momento é um jogador super confiante. Aliás, um dos golos dele contra o Bayern de Munique, em que ele está isolado,
pode chapar a bola de primeiro, não é? na cara do só o Manuel Neuer. Ergueu-se uma montanha à frente dele e o Rafinha, que nem é um psicopata, fintou e depois é que finaliza com a baliza quase aberta do lado contrário. E mesmo este contra o Sim, Real Madrid, não é? Fazer ali o chapelinho. Pica a bola por cima Sim. do Lunino, ok? Não é o Courtois, mas... Deixem-me dizer-vos também, eu acho que é interessante deste ponto de vista, que não há um caminho, mostra que não há um caminho para chegar lá, não é? Ou seja, ele vem do Avaí, vai para o Vitória, vai para o Sporting, vai para o Rennes. Não é Ele um caminho... desce no Leeds, não desce? Acho que ele desce de Não. divisão no Leeds, não? Não, ele sai antes. O Leeds desce na época seguinte, acho eu. Exato, ele sai do 22-23. Conseguiste encontrar algo do De Jong? Não? Eu acho que ele não se lesionou. Não? sou Então devo ter visto mal. Devo ter visto mal, desculpem. Estava Bem, errado. pronto, ou seja, acho que não há um caminho. Não, ele Pois, não eu não- desce. E há aquela imagem muito engraçada dele, que é quando eles se salvam na Premier League, ele faz o campo todo de joelhos. Acho Pois é eu. isso, ele salva-se. Ele salva-se antes de sair. Estás a dizer o Rafinha, não é? O Rafinha, sim, Sim. sim. Ou seja, acho que é um percurso muito interessante e que mostra que efetivamente não há um... Às vezes há aquela ansiedade do jogador de querer ir logo para, para um clube dito grande na Europa, e ele fez um percurso consistente. Podemos fechar isto sim Podemos. Calma. Diz só dizer, o Rafinha, desculpem, o De Jong não se lesionou, eu tinha visto algo antigo, ou então foi alguma brincadeira que eu não aprofundei, portanto não se lesionou. Foi a Está recuperação tudo mais bem. rápida que eu já Calma, vi. está tudo bem. Recuperou muito rápido. Fechamos o isto sim do Luís. Maia, o teu isto sim desta Meu. semana. O meu isto sim, boa pergunta, vou Eu sei abrir lá. aqui... Tu não sabes o que... Eu sei sei, qual é sei. o teu isto sim. Sei, já estava-me a tentar lembrar agora. Bem, É o Botafogo e Arthur Jorge. É um só, ok, Márcia? é o Botafogo de Arthur Jorge. Boa. Ambos. Não, o de Luís Castro não. É isso. Avança. Botafogo porque está toda a gente... Sabes aquele meme que está um rapaz atrás da árvore vestido de amarelo, assim, Prontinho. à espera que eles caiam. E o Botafogo, acho que este ano a pressão é ainda maior por causa do que aconteceu ano passado no campeonato. E o Botafogo está a conseguir, por muito mérito de Arthur Jorge, pela sua tranquilidade, pelo seu pouco folclore, pela sua forma de gerir o clube, o balneário, a equipa, que é muito boa, está a conseguir resistir semana após semana, 2 vezes por semana agora, resistir a esta pressão mediática de ter os olhos todos à espera de ver quando é que eles vão escorregar. Não estão a salvo ainda, mas estão a conseguir resistir a esta pressão brutal, sobretudo dos adeptos, e no Brasil então é algo que é 3, 4 vezes maior, de conseguir resistir semana após semana. E eu estava a ver o jogo no sábado à noite Sábado à noite. contra Às 11 da noite cá em o Portugal. Bragantino do Caixinha, que foi despedido. Quero ir dizer isto seria o meu isto não, que é despedir o Caixinha agora a muito poucos jogos do fim da E época. depois Acho do que fez o ano passado, não E é? acho que não é... Não terão nenhuma salvação ali despedindo um treinador. Sim. deste Mas fim da pronto, enfim, o Arthur Jorge, eu estava a ver o jogo e a certa altura pensei, é hoje que empatam, até porque o Abel do Palmeiras empatou. O Abel do Palmeiras. Palmeiras do Abel. Empatou, já se confundem as duas coisas. Empatou, eles tinham a possibilidade de ganhar alguns pontos ali de folga e estavam empatados, um jogo difícil contra o Bragantino, as coisas não saíam, a equipa muito mastigada, golo, e ganham 1-0, a Arrasquinha, mas é aquele golo aquele jogo de campeão, não é? Aquele jogo que arrasca, seja como for, fazes um golo. Nesta altura, E é nesta altura da época, E na semana ia em- jogar sempre, não é? Não, e na semana em que dão 5-0 ao Peñarol para a meia-final, primeira mão da meia-final de Libertadores, estão com um pé e meio e mais uns dedos na final. Sei que ias fazer um trocadilho com o Peñarol, estão com um pé na... Não incentivos, Luís, não incentivos. E acho que foi uma semana de grande orgulho para o Arthur Jorge, sobretudo. Ele também foi insultado por uns adeptos do Bragantino e reage no final do jogo com uma... Não incendiou as coisas, ele foi só, apontou para o símbolo, bateu no peito e disse... Mas de forma calma, sim. Não foi Uma calma coisa olímpica, perfeita. ele está a conseguir, acho que ele é o gelo certo na fervura que é todo aquele Botafogo, E sobretudo depois do ano passado. Deixa-me dizer, eu estive no ano passado no Brasil e vi 4, 5 jogos do Botafogo e tinha adeptos atrás de mim e é mesmo claro que eles acham sempre que vão perder. Sim. Os adeptos com quem eu lidei, já no ano passado, ai meu Deus, porque adepto é isso, a gente sofre, é uma coisa de... estão sempre Pânico. e isso parece que contagia e agora já se vê também Se calhar o presidente, ajudem-me,
o Texter a dizer, o Texter a dizer, não, isto não é nada. Nota-se claramente que eles estão com um discurso sempre de não É o vamos stress comparar. pós-traumático. Não, mas já no ano passado, antes de Mas é um começarem a trauma perder jogos, crónico, não é? porque atenção, quando eu estive no Brasil, Botafogo, contratem-me, o Botafogo não perdeu um único jogo nunca. Quando eu aterrei em Portugal, o Botafogo perdeu o primeiro jogo. Estou a brincar, mas o que é que acontece? Há essa energia sempre de parece que nunca acreditam que Sim. pode ser. Ou o acreditar vem sempre com um medo gigante. E Essa por é isso, aquela coisa de quando é que vamos perder. Não é? e isso acho que inconscientemente o ambiente às vezes parece que passa para a Acham, equipa. acham que eles estão com pessimismo depois de terem dado 5-0 ao Panharol, de que na segunda mão, não, antes vamos perder. Com o eles vão- Peñarol não, mas no campeonato, final- no Brasileirão, eu acho que isso pesa sempre um, Não, um e na pouco. final da Libertadores, que a partida será contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra o River Plate. Eu só queria deixar aqui, eu fiquei muito triste esta semana, porque estava a ouvir um podcast. Vai. Tá tudo bem. Estava a ouvir um podcast brasileiro em que estavam a alimentar a suspeição de que se fosse um Botafogo Atlético Mineiro na final, e se o River Plate não fosse à final, a final é no Monumental, Sim. que tem 90 mil, não sei quantos lugares tem, mas é uma coisa brutal. Este ano ainda aumentaram o estádio. Monumental. Muda, não é? Monumental. Se o River não for à final, que poderiam mudar a final para o Uruguai ou mesmo para o Brasil. Eu fiquei assim, Não. isto é o meu isto não, mas já de cara, já até apontei no telemóvel, isto vai ser o meu isto não, que vergonha, não sei o quê. Mas a Conmebol já veio dizer que não há forma de mudar, vai ser mesmo no Monumental, porque diziam que eles tinham medo de não encher o estádio, que é tão grande, se não for o River, têm medo de duas equipas brasileiras não levarem adeptos suficientes. Eu acho que isso é uma estupidez, não se muda finais de estádio à última hora, e portanto gostava muito de ver um Botafogo Atlético Mineiro no Monumental. Gostava mais ainda de ver um Botafogo River Plate, mas acho que não vai ser possível. Então vamos seguir para o Isto Não. Sem demoras, isto é sem demoras. Eu faço os ganchos muito rápido. Isto não, quem quer dizer o isto não? O Luís. O meu isto não é o Borussia Dortmund, que a meio da semana até parecia ir ter uma vingança bem metida no Santiago Bernabéu, só que depois aconteceu a segunda parte e o Real Madrid foi Barcelona e portanto deu uma Não, o Real Madrid cambalhota. foi Real Madrid Que na é? Champions. Desculpa, estou a brincar. Insultar os Estou a adeptos do brincar, Real estou a Madrid. brincar. Atenção, eu até estou tranquilo porque eu nem simpatizo com o Barcelona. Também o Real Madrid diz-me pouco. Eu simpatizo por muito isso. com o Dortmund, portanto sai sempre uma O boa. Dortmund, sim, é aquele clube que, enfim. As Dizes que o pessoas Real Madrid, depois de Malta. virar um jogo na Champions, foi Barcelona, acho que é o maior não, por causa insulto. do Barcelona deste fim de semana. Acho que é o Ou maior seja, insulto. segunda volta. Ah, estou a Maia, não brincar. interrompas, por favor. Obrigado. Portanto, o Dortmund, não falando disso, falando só do campeonato, o Dortmund está a meio da tabela, fora de casa, tem 4 jogos, perdeu 3 e empatou 1. Empatou o primeiro em Bremen e depois levou 5. É que não estamos a falar de perder contra o Bayern. Levou 5 em Stuttgart, perdeu contra o Union Berlim e agora perdeu com o Augsburgo. Portanto, o Dortmund caminha para uma época, enfim, a típica época do Dortmund, que é pós-época quase boa, ou quase excelente, e é aquela síndrome dos clubes portugueses, não é? Sou eu digo-te, eu escolho sofrer no futebol. Eu escolho sofrer no futebol. Márcia, não tem a ver contigo. Eu sei que não. É o Nuri Eu Said, sei que não és tu. Eu Não sei és que tu, são eles. Eu é que escolho sempre equipas para sofrer. Maia, O meu isto não é o desesperado Valência, que tem uma vitória no campeonato frente ao Girona. Esta é que é a minha equipa em Espanha. também estás a sofrer. Eu O já nem Valência está em último lugar e isto é só o meu isto não, porque o Valência... Aconteceu ao Valência aquilo que pode acontecer a muitas equipas que vendem o seu capital de forma pouco consciente. A relação com o Peter Lim está há muitos anos, Há muitos anos. em divórcio, e parece-me que este ano os adeptos têm razões para ficar realmente preocupados. É um clube que foi campeão não há muito tempo. Foi o último clube. A última vez campeão. foi há 20 anos, 2004. Pois eu ia dizer, ou não há muito tempo, é porque Pois, é relativo para nós. Sim, mas Nossa geração. 2004 não é assim há... o Renato já quebrou- desconfia. Quebrou a 2004, estavas da tua aqui a nascer. 2004 tinha 3 aninhos. 2004 Tanto que jogava aquele Valência. jogava muito o Valência. É um clube, quem já teve a oportunidade de ver jogos ao estádio, felizmente já tive várias vezes, é um clube
que enche o estádio, pelo menos Ambiente é incrível, até ao sim. ano passado, até enchia o estádio, em qualquer jogo, tem ambiente de clube de bairrista, clube à antiga. Mas com mais de 50 mil. Sim, sim. Atenção. Mais de 50. Bairrismo, mas... Com aquela inclinação ali em... O estádio é encantador para mim, Sim. não é dos mais modernos, mas é encantador. Eu simpatizo muito com o Valência e com a cultura do clube. Desde que foi vendido ao Peter Lim, aquilo não está a correr bem, mas este ano acho que há mesmo razões para se preocuparem, porque estão em último lugar, não ganham a ninguém. Eu gosto muito da cidade de Valência, inclusive vou correr lá em dezembro, e gosto muito da cidade porque conheço-a bem, e o ano passado fiquei num hotel em frente ao estádio novo, que ainda não está construído e que não vai estar em breve, porque já está, o esqueleto do estádio está montado todo há 10 anos pelo menos, ou mais, e é uma coisa monumental no meio da cidade, um estádio em esqueleto brutal, dos mais modernos que estão projetados para a Espanha, e não acabam aquilo porque basicamente a junta de Valência diretiva não se entende com o clube, não desbloqueiam a coisa. Este ano teve quase a ser desbloqueado, mas parece que ainda não está. O Peter Lim parece estar mais preocupado com outras coisas do que com o clube, e é muito preocupante ver que o Valência provavelmente vai cair para a segunda divisão e que um histórico... Calma. Vamos cá estaremos para ver. Dias negros para a Valência, tudo dói. Por falar em tudo ver, e antes de avançarmos para o Football is Life desta semana, queríamos mandar um abraço para alguém, não era? Sim. Queríamos mandar. Queria Por muito... falar em dores. Nuno Santos foi para mim ver, porque conheço também um bocadinho o entorno do jogador, ver que uma lesão tão grave, vai ficar 7 meses, penso eu, Acabou a época este. fora, ruptura do tendão rotuliano. Ele teve sempre para quase não ser o que está a ser no Sporting por causa dos joelhos. Ele já teve mais do que uma operação aos joelhos até. Sei que é um jogador que trabalha muito para não lhe voltar a acontecer aquilo. Normalmente os jogadores têm sempre receio, e por acaso hoje até vai sair no 00 uma reportagem sobre isso, que por acaso fui eu fazer, com o médico que opera grandes jogadores aos joelhos, e falamos um bocadinho desta onda de lesões nos joelhos que está a acontecer cada vez mais. É verdade, estatisticamente é verdade, mas acontece muito pela sobrecarga de jogos, etc. Não foi o caso. Eu sei que o Nuno trabalha muito para que não lhe aconteça o que já lhe aconteceu na carreira 2 vezes, lesões nos joelhos e nos ligamentos. Desta vez foi uma lesão por contacto e romper o ligamento do joelho, que é uma lesão que é muito grave, que é provavelmente impeditiva para muitos jogadores de voltar a um nível alto. Foi a lesão, por exemplo, do Jorge Andrade. Hoje a lesão do Ter Stegen é muito parecida. E espero que o Nuno volte a ser o que foi no Sporting, porque para mim esta alma do Sporting começou também muito por culpa do Nuno Santos ter entrado na equipa, ter dado aquela energia à equipa, e espero que o Nuno recupere rápido, porque é sempre triste ver um jogador. Ele ainda semana passada tinha feito uma declaração curiosa à Sport TV na Flash. O jornalista perguntou-lhe algo como se ele tinha sido titular. Ele até ficou um bocadinho chateado. Não foi com a pergunta, mas eu acho que ele já vinha... Ele tem aquele jeito sempre. de parem lá com isso, eu quero ser titular, eu trabalho muito para isto e tal, e acabou por mostrar ali a sua frustração, e na mesma semana acaba por se lesionar com gravidade. Portanto, as melhores para ele. Espero que volte pelo menos ao mesmo nível. Um abraço do 00 para o Nuno Santos. E avançamos para Football is Life. Football is life! Football is Life. Esta semana não trouxe texto escrito. Melhor assim. Não vou ler. Melhor assim. Ixi. Sai do Ele coração. Ele está tudo bem. Então, às vezes eu escrevo para não me esquecer de coisas que são importantes. Já tivemos uma cota musical aqui. Hoje vou trazer outra. SingStar. Chama-se The Place Where the Lost Things Go. Isto diz-vos alguma coisa? É uma música de um filme, que é um musical, que é o de Mary Poppins. Não deve ser do vosso... Pronto, vocês têm filhos, portanto. Vosso tempo. Não. É este regresso da Mary Poppins. Foi nomeado aos Oscars, a música, em 2019, e fala um bocadinho sobre as coisas que nós perdemos, que nós deixamos de ver, mas que nunca se perdem. E o que é que acontece? Eu esta semana estive em trabalho, por isso é que não vi no episódio anterior, no Sturm Graz Sporting. E nesta viagem apanhei no meu hotel um pai e um filho sportinguistas que iam ver o jogo. Eu acho sempre esta
herança familiar muito importante, é uma coisa que acontece no futebol e que se mantém, felizmente, e que cria memórias muito especiais. Os Sporting têm grande música sobre isso. Passar este amor, esta paixão de geração em geração. Não? Conheces? Não. Acho que não. Vocês Mas não é um legado familiar que ainda vive no futebol. E quando cheguei, porque o jogo foi em Klagenfurt, ou seja, a 150 km mais ou menos de Graz, e os adeptos de Graz tinham de fazer esta viagem, quando cheguei lá no estádio, estava perto de uma zona em que tinha alguns adeptos do Sporting, e nisto uma senhora que está ao meu lado diz-me, ficamos aqui, diz-me em inglês, ficamos aqui ao lado de adeptos do Sporting, estava ela e uma menina, a filha. Portanto, eram adeptas do Graz, fizeram a viagem para lá, do Sturm Graz, desculpem, fizeram a viagem para lá, o jogo era às 9 da noite, na Áustria, não é? Portanto já bastante tarde, e eu disse, não, aqui não se preocupe, não há problema nenhum. Então qual é a história? A menina chama-se Nina, tem 14 anos, e foi com a mãe ver o jogo do Sturm Graz. Era para ir com o pai ficou retido em trabalho, e a mãe disse, eu nem gosto nada de futebol, mas ela tinha de vir. E ela estava absolutamente colada no jogo. Vocês falaram aqui na semana passada desta questão das gerações. Ela não pegou no telemóvel, a não ser para o quê? Para ver o resultado do Real Madrid-Dortmund. E ela vibrava, de repente eu vi a reação dela, super efusiva, quando o Dortmund marcou. E a olhar para a mãe e a agarrar a mãe, e a mãe a encolher os ombros como quem não estou a perceber bem o que é que me estás a dizer. Mãe olhar para o campo, não estava a acontecer nada. E ela estava absolutamente feliz pelo que estava a acontecer com o Dortmund. Depois o semblante foi mudando, tanto pelo que acontecia em campo com o Sturm Graz Sporting, como pelo jogo do Real Madrid-Dortmund. Foi ficando triste e fomos trocando ali algumas palavras. Tem 14 anos, já jogou ali futebol, acabou por desistir, mas continua muito ligada à mãe. Diz que ela tinha mesmo de ver o jogo, e depois fizeram a viagem de regresso tardíssimo para Graz. E porquê é que eu mencionei esta abertura com esta música? Porque efetivamente não sei se a Nina vai continuar no futebol ou não sei se ela vai ser jogadora, não sei se vai ser a próxima Jéssica ou a próxima Kika, não sei se será a treinadora, não sei se quererá ser só adepta a tempo inteiro ou analista, mas a verdade é que, independentemente dela seguir um caminho ou não no futebol, quando o futebol a magoar, quando ela achar que o futebol não é para ela vai ter sempre esta lembrança deste jogo com a mãe ou deste jogo com o pai, e por isso, mais do que querer ficar ou não no futebol, esta será sempre uma lembrança muito especial. Portanto, estes elos que se vão criando além do futebol. Por isso, football is life, porque são memórias que ficam para a vida e laços que se vão aprofundando. Se ela é jogadora, já tem música. Não, Olá, por favor, não estragues. Nina, chega ao pé de mim. Pronto, eu Deixa-me tento dar-te o que sempre tu emocionar mereces. nestas coisas, ou não emocionar-me aqui, e de facto não me emociono porque está aqui Pedro Filipe Maia para estragar os momentos. Falta o olho a radar, não se esqueça. Falta o olho ao radar, e é isso que vamos para o olho ao radar agora. Olá, Nina, nananana. Uma boa música. Peça ela for goleadora, Márcia, então. eu só te posso pedir Pedro desculpa. Filipe Márcia. Maia, é assim. Vergonha alheia. Vai sair a convocatória para a semana e não sei se existirão mudanças neste plantel. Olha, e vou-te chatear mais com o meu olho ao radar. Posso-te já dizer. Porque é um jogador de uma equipa onde joga um jogador que merecia mais estar no olho ao radar do que este que eu vou mencionar. Pedro, já te perdeste na rotunda, já passaste as saídas Diz todas. quem é, por amor de Deus. O meu olho ao radar desta semana vem da Primeira Liga e chama-se Félix Correia. Não é o teu amigo como é que se chama? Fujimoto. Que joga muito. Sabes porque é que o Félix Correia está no teu radar? Porquê? Porque o Fujimoto põe no teu radar. Corre para ele. Percebes? O Fujimoto merecia, mas o Fujimoto está mais batido. O Félix foi o reforço mais caro da história do Gil Vicente. 800 mil, não foi? Não, 2 2 milhões. 2 milhões, 2 milhões. E isso normalmente põe uma carga. A Kika Nazaré até falou disso a semana passada. Certo. Põe uma carga mental nos jogadores. O João Félix já passou por isso, enfim, vários jogadores já passaram por isso. Porque tu jogas a pensar às vezes se merece ou não aquela cláusula que o clube pagou por ti. Eu tinha um bocadinho essa dúvida sobre o Félix Uma Correia. cobrança, não é? A verdade é que o Félix Correia já está com 3 golos e 2 assistências em 10 jogos. O ano passado ele fez 34 jogos no próprio Gil Vicente e fez 5 golos e 3 assistências, portanto já está a 2 golos de igualar o seu melhor registro do ano passado. Acho que este treinador que agora assumiu o Gil Vicente vai ajudar muito a forma do Félix Correia jogar, e também do Fujimoto e também do Mbolá,
que também está a voar. E este trio do Gil Vicente é muito entusiasmante, mas eu quis destacar o Félix Correia porque sai da Juventus, diminui o seu patamar, foi humilde o suficiente para isso e está a jogar muito. Portanto, o Félix Correia espero que atinja o seu potencial e no seu Gil Vicente vai dar que falar. Eu senti que este episódio fui eu a bater no Pedro e o Pedro a vingar-se de mim. Portanto, eu avancei o olho ao radar, deixei o olho ao radar para o fim. Ele agora não fala do meu Fujimode, não é? Do meu Special One. E cantei uma música da Nina, que tirou brilhantismo à tua história. Vai. O meu olho ao radar é só, atenção, Balotelli está de volta. Génoa. Zona de despromoção, vai competir com Vitinha. Por isso é que eu até trouxe colete hoje, mas eu não tive problemas À prova de balo. Não tive problemas a vestir o colete. Bem, meus caros, obrigada pela vossa abraço. companhia. Obrigada a quem nos ouve e já sabem, deixem as vossas sugestões de temas Estão a ver que bate. aqui nas nossas plataformas digitais. Obrigada e até para a semana. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.